dia, sexto ano. Espero que tenha passado um bom final de semana aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Segundou, espero que tenha passado um bom final de semana, que vocês tenham curtido aí, tenham se protegido, ficado em casa, né? E ninguém foi pra praia, tenho certeza. Bom dia. Bom dia, o pessoal que está entrando aí atrasado, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Galera, é o seguinte, começar devagarzinho, esperar o pessoal ir entrando aí. Nós vamos finalizar hoje o caderno de atividade, o capítulo 8 vai encerrar a apostila velha, mas só que não termina aí a atividade, porque quem já viu, eu mandei o planejamento semanal com uma atividade coletiva, que é a trilha, que vai valer 6 pontos. E lá no final, eu vou, principalmente com o sexto ano, eu vou tentar adiantar essa correção para tirar as dúvidas dos senhores, porque explicar também as trilhas, porque eu estou vendo muita coisa, atividade incompleta, muita trilha incompleta, você não fecha e deixa lá aberto e não finaliza a trilha. E agora está valendo ponto, ok? Nós corrigimos a apostila semana passada, as duas partes, nós finalizamos a correção e eu pedi para fazer o caderno de atividade do capítulo 8 para casa, que vai da página 21 e termina até a página 26, que é o último capítulo. Se der tempo essa semana, nós vamos continuar também o quê? O capítulo novo. Então vamos lá, a programação que eu mandei para os senhores, planejamento. Hoje, correção do caderno de atividade. Hoje vai estar liberada a trilha, valendo ponto, 6 pontos. E também depois, na sexta-feira, nós vamos corrigir a trilha e se der tempo, nós começamos o caderno de atividade. Caderno de atividade não, perdão. Nós começamos a apostila nova, capítulo 9, a cultura no Império Romano. Ok? Então nós temos que continuar agora. Eu quero todo mundo aí com o caderno de atividade na mão. O caderno de atividade é importante para você estudar também para trilha. Todo mundo já sabe aí, quem faz caderno de atividade, que na verdade isso é uma revisão daquilo que nós estamos vendo, que nós estamos fazendo, e essa revisão é feita em cima do caderno de atividade. Tem caderno de atividade que é fraquinho, mas esse caderno de atividade é bom. O resumo do caderno de atividade é bom, ok? Podemos começar? Podemos? Podemos começar? Tirem as dúvidas agora, hein? Isso vai ajudar a trilha, hein? A fazer a trilha, ok? Se tiver dúvida, pergunta. Lembrar que a live é gravada, se você tiver com dificuldade de entrar, se você tiver, se cair, não fica preocupado, depois você pode consultar. Tranquilo? Vamos lá então. Primeiro, Roma, Império.
De cara colocaram a estátua de Otávio Augusto, o primeiro imperador, ok? E o primeiro imperador, Otávio Augusto, é um dos mais importantes, porque foi ele que pacificou Roma, ele que fez a Pax Romana, foi ele que instituiu, não criou, mas ele transformou numa política de Estado a política do pão e circo, para acabar com as revoltas internas. Então esse cara, ele é o primeiro imperador de Roma, do Ocidente, né? Porque depois o Império Romano vai se dividir em duas partes. O Império Romano vai de 27 a.C. com ele até o ano 476 depois de Cristo, quando zera o Império Romano do Ocidente e acaba ali o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continua com outro nome mais 1000 anos, chamado Império Bizantino, ok? A Ana está perguntando por que os romanos se dedicavam muito às construções? Para fazer a romanização, Ana. O que é a romanização? Eles impunham sua cultura nas regiões conquistadas. Os romanos acreditavam que o seu império ia durar para sempre. Você está me adiantando o próximo capítulo, hein? Eles acreditavam que o Império Romano ia durar para sempre. Então, todas as construções deles eram grandiosas, eram maravilhosas e eram feitas para durar muito tempo. Por isso que nós temos até os dias de hoje o Coliseu, nós temos estradas romanas, os aquedutos, porque eles acreditavam que ela ia durar para sempre, assim como o Império Romano. E outra coisa, os imperadores, principalmente, eles gostavam de marcar um nome na história. Então, o que eles faziam? O fulano de tal fez um aqueduto ali de 20 quilômetros. Quer saber? Eu vou fazer um aqueduto de 40, que era para também colocar um nome na história, para ficar lá na história. Ok? Tem essas coisas. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Fica tranquilo. Entendido, Ana Clara? Dúvidas? Produzir agora? Podemos? Então vamos lá. Essa aqui é a estátua de Otávio Augusto, primeiro imperador romano. Ele governou de 27 a.C. até o ano de 14 depois de Cristo. Governou muito, hein? A imagem de Otávio Augusto tem vários símbolos. Por que a apostila traz isso? Para explicar os títulos. Otávio Augustus. E príncipes, né? Otávio Príncipes Augusto. Vamos lá. A expressão que ele passa é de confiança. Ele é mostrado, a gente vai ver os deuses, calma. Apolo, ele foi associado ao deus protetor. O braço direito dele indica um gesto de discurso, porque ele também era político, então ele discursava para as massas. Ele era um bom orador, sabia falar em público. Lembra que a gente falou disso da educação? Sabia falar em público. Depois, na armadura dele, a armadura, né, que deveria ter, tinha lá as imagens de Marte, Diana, Apolo e entre outros deuses que faziam parte do panteão do Império Romano, ok? Da religião romana. Depois, tem a mármore, que é feita, essa aqui que está aqui, ela é uma cópia de uma que foi feita em bronze. E outra coisa, para tudo. Professor, as estátuas que eu vejo da antiguidade, todas são de mármore branco. Errado. As imagens eram pintadas. Tem sites que se dedicam a resgatar as cores originais das estátuas do Império Romano, da República Romana, da Monarquia Romana e até da época dos gregos, porque elas eram colorizadas. Tinham cores, vermelho, amarelo, azul, verde. Não é só de branco. Com o tempo ela foi ficando desbotada e ficou só a cor do quê? Do mármore, tranquilo? Aos pés aqui dele tem um deus que é o Cupido, o Eros. E também tem o imperador, e está descalço, como os heróis gregos, como os deuses gregos. Quais eram os títulos que ele tinha, professor? Aqui embaixo que me interessa. Olha os títulos aí que está embaixo da imagem. Ele era Príncipes Augusto Imperador. Ele era o primeiro cidadão. Ele era divino e ele era imperador porque ele controlava os exércitos. Ele tinha um poder político, militar e religioso. Ninguém poderia desobedecer a ele. Ok? Lá na página 22 é muito legal, porque tem um diagrama explicando o poder do imperador, as atribuições dele. Tem explicando como é que ele criou a ideia da Pax Romana. Ele tem a ideia dele como é que ele instituiu a política do pão e circo. Esse quadradinho que é política e sociedade. No governo de Otávio Augusto, ele fez muitas obras para colocar o pessoal para trabalhar, para diminuir a pobreza, a miséria. Lembra que tinha aquele problema dos plebeus, que eles eram substituídos pelos escravos. Então faltava muito o quê? Faltava muito emprego.
Então, quer dizer que havia muitas revoltas até o final da República. Ele consegue pacificar isso porque ele faz muitas obras públicas, o pessoal recebe pouco, mas está todo mundo trabalhando. Então ele vai construir aqueduto, palácio, templo, estrada, começa a fazer um monte de estádio no império todo, com dinheiro público, com os impostos, né? Ok? Também houve distribuição do quê? De alimentos. É aí que vem a política do pão e circo. Ele, para acabar com as revoltas, além de dar um emprego com salário baixo para a galera, ele fazia o quê? Jogos públicos, e nesses jogos havia distribuição de quê? De alimento, de trigo. Então tinha o Coliseu, que tinha a luta de gladiadores, tinha também ali a corrida de bigas nos hipódromos, e a galera ia para lá e era tudo de graça. De graça. Ok? O pessoal está reclamando que tem gente que não está conseguindo entrar, mas não está bloqueado. Galera, eu não sei o que é isso. Todo mundo reclama comigo. Quem deixa para entrar depois de um certo tempo, a Cisco não deixa entrar. Todas as turmas acontece isso. Eu não sei por quê. Não tá bloqueada. O máximo que eu posso falar é, tenta mandar o link para a galera, manda eles reiniciarem, saírem e entrar do Cisco, para ver se eles conseguem entrar depois, ok? E lembra que está gravado. O que aconteceu com isso? Com as obras públicas, entretenimento e também distribuição de comida? Diminuiu as revoltas dos plebeus. Esse período durou 200 anos e foi chamado de quê? De Pax Romana, paz em Roma. Quem começou foi Otávio Augusto. Durou 200 anos, que foi o auge do Império Romano. A expansão territorial, galera, nós já vimos esse mapa. O Império Romano não foi o maior império da humanidade. Galera, todo mundo fica achando que é isso. Mas qual é o mérito do Império Romano? Eles chegaram onde hoje é a Mesopotâmia, conquistou o norte da África toda, onde é o Egito, a Argélia, conquistou a Europa Ocidental toda e chegou onde hoje é a Britânia, onde hoje é a Inglaterra, e atingiu sua máxima extensão, por volta do ano 200, 170 e 200. E o Império vivia de saques, de riqueza, de escravizados para comercializar, ok? Do comércio. Se o Império não cresce, não vai aumentar os impostos. Se o Império não cresce, não chega mais escravo. Se o Império não cresce, não gera mais impostos. Não pode esquecer isso, hein? O maior império, se for comparar de Gengis Khan, a maior império foi do Gengis Khan, mas Gengis Khan conquistou muito território que não tinha vida nenhuma. Era só estepe, só deserto, tá? Então é relativo, Arthur. Calma aí. É relativo, ok? Depois, vamos lá. Aonde o Império Romano conquistou? Continentes. A Europa, África e Ásia, ok? Europa, África e Ásia. 3 continentes o Império Romano conseguiu conquistar territórios. A ideia do Mare Nostrum, Mediterrâneo, depois que eles derrotaram os cartagineses, o Mediterrâneo era somente deles, não havia nenhum inimigo que conseguia enfrentar eles no mar Mediterrâneo. E qual foi o apelido que eles deram? Mare Nostrum, nosso mar. Só navegava lá quem eles queriam, ok? Mare Nostrum. As províncias. O Império Romano foi dividido em províncias. Olha aí, ó, essas marcações aqui são províncias. Cada província tinha um representante do imperador, como se fosse ali um administrador, um governante, um procurador nomeado, que governava a região, mantinha a ordem, impunha as leis, cobrava os impostos, tinha os magistrados para apoiar, tinha o exército para manter a ordem, tem que lembrar, o exército para manter a ordem, cobrar os impostos, a lei, porque senão o pessoal se revoltava toda hora. E o Império Romano, ao contrário de Alexandre o Grande, ao contrário, não fazia acordo com os povos conquistados para eles se autogovernarem. Não fazia diplomacia, havia romanização. Os romanos impunham a cultura sobre as províncias, faziam construções, aquedutos, colocavam ali as lutas de gladiadores, e isso popularizou no Império Romano todo, até em outros povos e culturas, ok? O pessoal escreveu aqui, peraí. O que ele escreveu aqui? Ah, o negócio do Nero, calma. Que quem botou fogo em Roma foi Nero. Calma, tem lenda nisso. Me lembra Ana Clara, me lembra no próximo capítulo que é cultura, que a gente para falar do Nero, ok? Me lembra de perguntar isso no próximo. Quem botou fogo em Roma? Isso é lenda, é mito, ok? Segura aí. Não tem nenhuma comprovação. Economia. Do que o Império Romano vivia? De agricultura, mas principalmente comércio. Comércio de quê? Principalmente de escravizados, mas comercializavam vinho, frutas, legumes, seda que vinha da China, tempero da Índia,
ouro que vinha da Espanha, animais exóticos do norte da África. O Império Romano ali era o grande centro comercial do mundo. Roma era o grande centro comercial do mundo, tinha 1 milhão de habitantes. Então todo mundo queria fazer comércio lá. Todo mundo ia vender produto lá, entenderam? Tinha até uma triagem, você parava na cidade de Ostia, 30 quilômetros anterior, porque o pessoal fazia uma triagem para saber se você podia vender lá em Roma ou não. O pessoal vendia lá de tudo que você imaginar. Perfume, tempero, incenso, tudo, tudo. O denário era a moeda corrente. Cada imperador fazia o denário com sua efígie, com sua imagem, como nós já vimos, ok? Desagregação e divisão do Império Romano. Para mim, essa aqui é a parte mais importante do capítulo. Galera, foi mastigado para os senhores a crise do Império Romano. Quais são os fatores? Cristianismo, invasão dos povos bárbaros e crise econômica. Eu falei cada um de vocês e quebrei em 4 partes. Cristianismo negava a divindade do imperador. Era uma religião que só acreditava em um Deus. Separação entre o mundo terreno e espiritual. A salvação era para todo mundo, independente de classe social. Essa religião cresceu muito nas classes mais pobres. Povos bárbaros. Povos bárbaros moravam no Império Romano, só que aceitavam a cultura e eram romanizados. O bárbaro mesmo era aquele que morava fora do Império Romano, não falava a língua do romano e não tinha os costumes do romano. Esse que era bárbaro, vem de barbacário, povo sem cultura, sem educação, que vem lá da Grécia. Professor, o que aconteceu? Quando o Império Romano enfraqueceu, os povos bárbaros vieram invadindo e conquistaram o território. Principalmente os germanos, a linha dos germanos, visigodos, trogodos, burgúndios, vândalos, saxões, ok? Mas havia outros. E a crise econômica, professor? A crise econômica é devido ao Império Romano não estar crescendo mais, não chegava mais pilhagens, não chegava mais escravos e o comércio parou. Só que os gastos do Império Romano continuavam crescendo. Ou seja, gastava muito e arrecadava pouco. O que vai acontecer? Uma desorganização dentro de Roma. Vai se deixar de pagar funcionários, pagar o exército da fronteira, e isso vai gerar uma crise enorme. E a população vai começar a abandonar a cidade e ir para o interior. O nome disso? Ruralização. Quando a população abandona a cidade e vai para o interior. Buscando o quê? Trabalho e segurança. Eles vão lá naquelas fazendas, os domos que nós vimos, aquelas vilas no interior, buscar que o Senhor proteja eles em troca de quê? Justamente de proteção, ok? Nós já vimos isso tudo, hein? O Império Romano, ele acaba do Ocidente, porque ele é dividido em 2 partes, ele vai ser dividido. O Império Romano do Ocidente acaba em 476 com a invasão dos Élaos. O Império Romano do Oriente vai viver mais 1000 anos com o nome de Império Bizantino. E a gente vai ver isso é cena dos próximos capítulos, ok? Tranquilo? Podemos passar para a correção, fizemos a revisão, isso vai ajudar na atividade avaliativa, hein? Isso vai ajudar na atividade avaliativa, hein? Ok? Não, Davi, a luta de gladiadores acontecia em várias arenas. O auge era onde? Era lutar no Coliseu. Pensa o seguinte, o estádio mais importante do país é o quê? O Maracanã, no Rio. Todo mundo quer jogar lá. Mas tem quantos estádios no país? Centenas, milhares. Então isso acontecia no Império Romano. O Coliseu era o mais importante estádio, mas havia outros estádios, havia outros locais de correr com bigas, ok? Então não era só um, não. Sim, essa parte é muito importante, Arthur. Tem que ver a desagregação, hein? Olha, eu vou deixar ler. Dúvidas? Então vamos lá. Arthur, lê a primeira pra gente, fazendo um favor, e responde. Observe atentamente as 2 imagens a seguir, uma do Coliseu em Roma e outra do aqueduto construído pelos romanos na região sul da França. Pode ler as obras e responde. As obras representadas nas imagens foram construídas durante o Império Romano. A respeito dessas construções, respondo as questões seguintes. Qual era a finalidade de cada uma dessas obras? Pode falar. Eu vou colocar no chat, porque a resposta já está pronta. Fala pra gente, o que você colocou? Explica. Tá. No Coliseu, eu coloquei que o Coliseu era uma arena de batalha usada para trazer entretenimento à sociedade,
lutas entre gladiadores. E os aquedutos? Eram canais feitos para transportar a água. Beleza, então vamos lá. Aqui, ó, a Ana tinha perguntado, professor, as construções. Nós desenvolvemos o Coliseu, que foi terminado de construir no ano de 80 depois de Cristo, e os aquedutos, que são vários nas províncias romanas, e tem um monte até hoje. E algumas foram utilizadas até durante a Idade Média, muitas foram utilizadas na Idade Média. Professor, qual é a função de cada uma? O Coliseu era uma arena de espetáculos. Lá dentro havia luta de gladiadores, vírgula, lutas contra os animais, cristãos que eram executados e até havia batalhas navais. Ponto. A outra figura são os aquedutos. E os aquedutos tinham a função de levar água limpa para as cidades romanas, principalmente Roma, a capital. Professor, um aqueduto poderia ter qual tamanho? Poderia ter quilômetros. Hoje nossa água é encanada, a gente não vê. Mas quem vai para o interior, vê que o pessoal coloca cana em cima da terra para levar água. Imagina aquilo. O aqueduto tinha a função de pegar água no rio e levar para as cidades. Então as cidades eram feitas sempre abaixo do nível dos rios, para você conseguir levar água lá. A função era abastecer a população de água limpa, abastecer as termas, as saunas, abastecer a casa dos nobres ricos, o chafariz, abastecer casa. Tinha até caninho que ia dentro da casa do cara lá, na cozinha, de repente lá do domus, se o cara tivesse dinheiro, para levar a água, igual leva pra gente. E a gente fica achando que é coisa moderna. Invenção que já acontecia no Império Romano e até antes, tá? Deixa eu ver. Sim, Ana, tá correto. A Ana colocou que a resposta também tá correto. O Arthur também respondeu, tá correto. Mas alguém tinha perguntado. O Davi, você só colocou os gladiadores, tem que responder sobre os aquedutos, hein? Não pode esquecer, hein, Davi? Tem que completar com os aquedutos, hein? Professor, como é que tem batalha naval dentro do Coliseu? Eles inundavam o Coliseu, eles tinham uma massa, tipo um cimento, que eles colocavam no revestimento e era impermeável. Então eles inundavam, desviavam o rio, inundavam ali o Coliseu, a parte de baixo, até chegar 1,5 metro acima do tablado, e eles lutavam ali como se fosse batalha navais, com barcos pequenininhos, simulando. Se chamou naumaquia. A primeira inauguração do Império Romano aconteceu uma naumaquia, ok? Uma luta simulada. Acontecia. Mais o quê? Ah, beleza, Davi, correto. Davi colocou então a segunda parte. Beleza, não pode esquecer. Fechou. Tranquilo. Letra B, Arthur. Você pode ler pra gente então, continuar? O que é possível constatar a respeito do conhecimento matemático da Você fez essa, Arthur? Fiz todas, deixa eu responder aqui. Que a arquitetura de Roma era muito boa, dando a possibilidade de fazer grandes obras como estas. Gente, olha só. Você acha que a gente fica achando que tudo é moderno, né? Olha o tamanho do Coliseu, cabia 100.000 pessoas. Dizem que até mais. E tudo foi feito para que, se precisassem, a população sair correndo, escoasse ali o estádio em poucos minutos. Que nem os estádios modernos hoje. Galera, olha aqui pro Coliseu. O Coliseu não parece os estádios de hoje? E o Coliseu não parece aquele anfiteatro da Grécia? Então, aí, ó, os estádios modernos de hoje são herança dos anfiteatros gregos e do Coliseu, que virou um modelo de estádio, onde todo mundo pode entreter e ver ao mesmo tempo. Galera, você acha que para construir um aqueduto, para fazer aqui um calçamento, para fazer uma construção, uma insulae, as ínsulas, fazer o Coliseu, você acha que os romanos tinham que ser inteligentes? Lógico, saber muita arquitetura, matemática. Eles tinham lá um cimento que eles inventaram, com pozolane, que era feito com restos de cinzas vulcânicas, que eles fizeram lá um cimento que era impermeável, ou seja, não passava água. E eles poderiam fazer cisternas para guardar água, e as cisternas eram ali enterradas. Olha só a inteligência deles. Os caras eram muito inteligentes, tinha que saber muita matemática, muita arquitetura, tinha que dominar ali a geometria, saber cortar perfeitamente, porque senão tudo caía. Tipo os egípcios, para fazer aquelas pirâmides imensas.
Ou então aqui os povos indígenas, como os maias, incas e astecas, que fizeram aquelas pirâmides. Não, galera, o pessoal era moderno, eles tinham modernidade. Eles tinham ali abastecimento de água, eles tinham encanamento, eles tinham armas que na época eram modernas, disparos automáticos, galera. Não, eles não eram atrasados, por favor. A Idade Média que vai ser atrasada. Nós vamos voltar lá para utilizar madeira e pedra, ok? Vocês falaram isso na aula de artes hoje? Que bom que a aula de artes foi antes. Quando eu falo alguma coisa, a tia Bazinha quer arrancar minha cabeça. Quando eu conto alguma coisa antes. Sim, sim, olha só. Vou dar uma dica para vocês, sexto ano. Quem tiver tempo aí. Tem um documentário, digita lá no YouTube. Invenções da Antiguidade. Invenções da Antiguidade. Digita lá no YouTube que você vai ver as invenções que eles tinham, os inventores. Tinha inventor lá que tem coisa que a gente utiliza até o dia de hoje, o parafuso, o robô automático, não tem várias invenções. O relógio que nós conhecemos hoje moderno foi uma invenção, um melhoramento do que acontecia no passado. Digita lá que você vai ver invenções do passado, ok? Arthur, letra C, fala pra gente. Pode-se afirmar que essas obras são demonstrações de poder de Império Romano? Justifique sua resposta. Você colocou sim ou não, Arthur? Eu coloquei sim. Posso falar a resposta? Pode, pode. Sim, pois para esculpir. Não. Pois para fazer obras dessas não era nada fácil e custava muito dinheiro. Olha só, boa. Mas vamos lá fazer uma interpretação melhor. Professor, por que o Império Romano fazia obras grandiosas? Para demonstrar poder e riqueza. Coloca lá. Então é sim, sim, ponto. Porque os romanos, com suas obras grandiosas, queriam demonstrar poder e riqueza frente a outros povos. Imagina você vindo de outro local, entrando, vendo o Coliseu em Roma, vendo ali o hipódromo, vendo os palácios grandiosos, você ficava impactado, galera. Você ficava impactado. Então, qual é a ideia? Os romanos faziam obras grandiosas para demonstrar poder, para demonstrar riqueza e dizer que eles eram melhores que os outros povos. Imagina os chineses indo lá em Roma, os indianos indo em Roma, outros povos indo lá negociar com eles e olhar aquela cidade apinhada de gente, 1 milhão, grandes construções, o Coliseu, o hipódromo, palácios, templos, aquedutos. O povo que ia lá ficava maravilhado e falava: caramba, esses romanos são realmente acima da média. Era isso que eles queriam mostrar, ok? É que nem quando seu vizinho, quando compra um carro novo, aumenta a casa, o pessoal fica olhando: caramba, aquele cara lá tá bem, né? Tá rico, né? Invejinha. Era para fazer inveja nos outros. Tranquilo? O Davi colocou aqui para mim que queria mostrar seu poder ao povo de Roma e até outros povos. Perfeito, Davi. Correto. Muito boa sua resposta. Fechou. Gostei da resposta, hein, Davi? Muito bom, hein? Muito bom. Podemos passar? Já copiaram? Podemos? Podemos? Já copiaram, Débora? O pessoal já copiou? Que depois o pessoal fica pedindo: volta lá, volta. Hoje eu estou compartilhando, hein? Podemos? Então vamos lá, Davi. Tá acertando todas? Vai lá, Ferreira. Lê pra gente a página 25, número 2, fazendo favor. Davi Ferreira, consegue ler a número 2? Página 25, número 2. Não tem problema, Davi. Eu tô aqui para ajudar. Não tem esse negócio de certo e errado, não. O negócio é eu ajudar. Não tem problema, não. Então, agora eu tô ouvindo. Pode falar. Tá mostrando a figura na página 25 e Lê pra gente a questão e lê as questões lá. É correto. é correto afirmar que a obra reproduzida representa dos soldados aos deuses tecida com governo dos bárbaros dentro da sua
maneiras do Império Romano, retrata o treinamento militar dos soldados. Qual que você marcou? Falhou agora. Qual que você marcou, Davi? Não sei se está certo, tio. Não tem problema, não tem problema. Ninguém quer perfeito. Não tem problema, não. O negócio é aprender com os erros também. É a letra D. Letra D? Vamos lá então na letra D. Vou ler para você. Retrata o treinamento militar de soldados romanos. Essa imagem, Davi, ela está na abertura do capítulo lá, que é os polegares para baixo. Isso aqui representa uma luta de gladiadores, que nós falamos que não era bem assim, o pessoal está exagerando. Qual é a letra correta? É a letra B, Davi. Retrata a política conhecida como pão e circo e do governo romano. Por quê? Otávio Augusto dava entretenimento, que era a luta de gladiadores, o pessoal adorava a luta de gladiadores, mas, ao mesmo tempo, ele fazia o quê? Distribuir alimentos. Então, era a política do pão e circo, Davi. Essa imagem não está desenhada de Jerônimo corretamente, polegares para baixo. Primeiro, os romanos, os gladiadores não se matavam à torta direito, porque era investimento. Eles eram treinados, eram escravos, a maioria treinados. E se fosse matar uma pessoa num jogo especial, você tinha que fazer o polegar para onde? Para a garganta, onde a pessoa era executada, e não para baixo. Foi uma interpretação errada, mas ficou para a história. Até hoje o pessoal faz assim, né? Quando você não gosta de alguém. Acontece. Mas a correta é a letra B de bola. Corrigiu, Davi? Entendeu? Tirou as dúvidas? Tirou as dúvidas, Davi? Sim. Fechou, muito bom. É isso aí, não precisa ser perfeito. O negócio é aprender, mesmo com os erros. Nós estamos fazendo a revisão, hein? Então vamos lá, Cássio. Você pediu a 3, lê pra gente. No início do Império, sob o comando de Otávio Augusto, o governo romano instituiu uma política chamada pão e circo. Por que essa política ficou conhecida como tal nome? Fala pra mim, então. Ainda não respondi. Essa não? Então deixa que eu respondo. Mas não pode deixar de fazer, hein, Cássio? Não pode, hein? Por que a política ficou conhecida como pão e circo? Ou panis et circenses, em latim? Porque o imperador oferecia jogos, que eram divertimentos, e alimentação gratuita para a população nesses jogos, para distrair eles da miséria e da pobreza. Então era direcionada para os plebeus. Davi já colocou aqui, era uma manipulação das massas. Muito bom, Davi. Cauã colocou aqui, foi uma forma de distração da população em relação aos problemas de Estado, em que o imperador distribuía pão para o povo e promovia a apresentação e apresentações de lutas no Coliseu. Corrige aí, Cauã, mas está correto. Quem colocou aqui para mim? Davi colocou, Cauã colocou, o Arthur colocou, pois essa política trazia alimento, pão e entretenimento circo para os povos. E completa, Arthur, distraindo eles da pobreza e da miséria em Roma. Galera, o que é a política do pão e circo? Os imperadores, para diminuir as revoltas dos plebeus, distribuíam alimentos, principalmente trigo, para fazer o pão, em jogos que eram públicos, dando divertimento grátis para a população. Então eles davam alimento e divertimento grátis, e a população ficava nesses jogos o dia todo, ou então o final de semana todo. E o pessoal ficava lá, ficava feliz e acabava esquecendo da pobreza e da miséria. E a população era pacificada. Qual era o objetivo? Evitar revoltas. Coloca isso lá, galera, para todo mundo, hein? O objetivo da política do pão e circo era controlar as massas e evitar revoltas, principalmente dos plebeus, ok? Principalmente dos plebeus. Não pode esquecer isso. Se eu não me engano, tem uma questão dessa na trilha, hein? Tem que saber, hein? Fechou? Galera que não está fazendo atividade, hein? Tem que ter compromisso, hein? Não pode deixar de fazer, hein? Sexto ano. Não pode, só aprende fazendo atividade. Tranquilo? Corrigiu? Fechou. Alguém tinha pedido para me fazer, não era para fazer a 4, mas pediu para responder que não tinha ido. Quem quer responder, ler e responder a 4? É falso ou verdadeiro, é facinho. Quem não foi ainda? Vamos lá, sexto ano. Quem não foi ainda que quer ler e responder a 4?
Bernardo, você pode ler e responder a 4 pra gente? Calma aí, calma. Se ele não responder, você vai. Bernardo. Não? Não sei nem se respondeu. Natan, leia 4 pra gente, fazendo favor. 4. Então vai lá, Cauã, lê pra gente. A respeito dos produtos comercializados em Roma, assinale V para as estimativas verdadeiras e F para as falsas. Os produtos, como os vidros do Egito e da Arábia, eram comprados de comerciantes de fora do mundo romano. Os usavam apenas rotas marítimas, uma vez que grande parte de seus territórios se localizava no entorno mediterrâneo, o chamado Mare Nostrum. Animais selvagens considerados produtos exóticos eram comercializados na capital do Império Romano. Como é que ficou essa sequência? Fala pra mim. Ó, então vamos lá. Colocaram aqui pra mim, hein? Natan não quis responder, falou que tá sem microfone. Cauã foi lá, o corajoso, respondeu. A sequência dele ficou VFV. Meus parabéns, Cauã. VFV. Por que, professor? Porque os romanos tinham contato com outros povos, tipo os indianos, os chineses, que comercializavam produtos de fora da região. E também das províncias deles, ok? Todas. Lembrar que o comércio era feito com denário, hein? Moeda, com a efígie do imperador. Então tiveram várias moedas romanas, em vários períodos diferentes, ok? Podemos passar para 5? Nós já temos até a pessoa. Cássio, lê a 5 para a gente, fazendo um favor. Observe o esquema a respeito do cristianismo do Império Romano. Finale a alternativa que preenche corretamente o esquema acima. Pode ler. Eu botei a... Não, lê pra gente a sequência toda. Lê toda a sequência com a sua resposta. Crescimento do cristianismo, liberdade de culto em todo o Império. Eu botei a letra C. Letra C? Meus parabéns, Cássio. Muito bom. Só vou explicar ela, hein? Se alguém tiver dúvida, por favor, me avisa. Professor, olha a sequência. Você tinha que entender o que era a sequência para completar ela. Crescimento do cristianismo, liberdade de culto em todo o Império. E depois o cristianismo vira religião oficial, lá no final do Império Romano. Professor, por que o cristianismo, que é a maioria da religião dos brasileiros, ficou tão popular no mundo todo e na Europa? Porque o Império Romano, no início, era contra o cristianismo, depois matava os cristãos na arena, lembra? Jogava lá para os leões, para os gladiadores, jogava. Depois os plebeus vão se converter ao cristianismo, com a promessa de quê? De ir para o céu, do paraíso, independente de qualquer classe social, independente de riqueza ou não. E eles vão negar a divindade do imperador. O imperador não é mais Augustus, não é divino. Depois disso, vai haver a liberdade de culto, quando o Império Romano já está em crise. Você poderia ser politeísta, adorar vários deuses, ou então ser cristão. E lá no final, o cristianismo cresceu tanto que um dos últimos imperadores romanos vai proibir o politeísmo e vai determinar que só haja cristãos no Império Romano. Galera, na Europa quase toda, no norte da África, até lá na Mesopotâmia, era muita gente. Por que o cristianismo ficou muito popular nessa época? Por causa do Império Romano, que crucificou Cristo lá, está na Bíblia, crucificou Cristo, ok? Então, a correto é a letra C de casa. Fechou? C de casa. Dúvidas? Essa aí estava tranquilinha, não é? Não estava difícil, não. Rafael, 6. Porque o cristianismo foi combatido pelos imperadores romanos nos primeiros séculos após o surgimento dessa crença. Pode responder. Pois o imperador era visto como representante de Deus na própria terra, e por isso seus súditos deveriam adorá-lo.
e considerá-lo como uma divindade. Mas os cristãos acreditavam em um só Deus. Essas ideias batiam de frente com os princípios de Roma e, de certa forma, tiravam a autoridade do imperador diante do povo. Por isso, o cristianismo foi combatido. Rafael, perfeito, muito bom, muito bom. Cauã, colocou aqui para mim, por que o imperador era visto como um representante de Deus na própria terra? E por isso, seus súditos deveriam adorar e considerar como uma divindade. E os cristãos não aceitavam isso. O Davi colocou, pois o imperador romano tinha o título de Augusto, referente à divindade. E os cristãos não gostavam disso, ok? Tem que colocar no final, Davi e também o Cauã. Por quê? Vamos lá, sexto ano. É o seguinte, qual é o problema? Que o imperador, ele era visto como um ser que era Augusto. O que era Augusto? Que ele era divino. Ele era um ser divino. E o cristianismo só acreditava em um Deus e ele não acreditava que o imperador era Augusto, que ele era divino. Os cristãos negavam a divindade do imperador. Se você nega a divindade do imperador, ele não é adorado como um Deus e ele acaba perdendo o poder. Então, os primeiros imperadores perseguiam os cristãos, porque os cristãos não adoravam o imperador como um Deus, tiravam o poder dele. Galera, isso é importante. Por quê, professor? No cristianismo, que é a maioria da nossa religião, você acredita em um Deus. Você não pode adorar ninguém como se fosse realmente um Deus aqui na Terra. Tudo bem, tem um santo aí da Igreja Católica, mas você não pode adorar ninguém como se fosse um Deus na Terra. O imperador, ele falava que ele era descendente dos fundadores de Roma, dos deuses. Olha só que doideira. E ele acreditava que deveria ter oferendas e deveria ser adorado como se fosse um próprio Deus aqui na Terra. Então isso gerou um choque. Os cristãos negavam a divindade do imperador, negavam esse caráter sagrado e isso diminuía o poder do imperador. Então, os cristãos foram perseguidos. Eles foram jogados na arena, para os leões. Eles foram mortos pelos gladiadores. Eles eram perseguidos, tinham que fugir. O cara tinha que... Imagina, se você era um cristão em Roma, muitas vezes você tinha que falar que você era politeísta, mas dentro da sua casa, lá de noite, quietinho, você fazia sua oração. Então, se alguém te entregasse, você poderia ser morto. Olha o perigo. Você tinha que rezar em silêncio, rezar escondido. E você tinha que falar que você era politeísta, adorar aqueles deuses, porque senão você era perseguido. Os primeiros cristãos sofreram muito, muito. Professor, mas tem uma coisa muito interessante e bonita, que é muito relatada. Quanto mais os cristãos eram mortos, quanto mais os cristãos eram perseguidos em Roma, mais eles mantinham a sua fé e mais admiração eles despertavam nas classes mais baixas. Em quem? Os plebeus. E são os plebeus que vão se converter em massa primeiro, os pobres, porque era uma religião que afetava muito os plebeus. Eles acreditavam na salvação para todo mundo, independente de classe ou do quê? De dinheiro. Olha que legal. É a história do cristianismo. Tranquilo? Podemos passar? 7. Peraí, que alguém perguntou. Aqui alguém perguntou, o tio, mas era costume ser politeísta, como é que o cristianismo começou a ter a forma que teve? É o seguinte, porque após a crucificação de Cristo, é Bíblia, os apóstolos começaram a pregavam a humildade, a pobreza, o amor ao próximo, não era uma religião que você tinha que fazer muitas oferendas, então você não gastava muito, e você tinha que ter fé e acreditar, ser uma pessoa boa. E a salvação no cristianismo era para todo mundo, independente de você ser rico ou pobre, você poder fazer oferenda ou não. No cristianismo a gente não faz oferenda para ninguém. E essa religião passou a ser bem vista pelos plebeus, porque os plebeus não tinham dinheiro para ficar fazendo oferenda toda hora para os deuses, como os ricos faziam, ok? Então os plebeus vão começar a enxergar naquela religião uma forma de você conseguir uma vida boa, uma vida eterna. Já que a vida aqui era ruim, então eu consigo a vida eterna. Vai ser o paraíso. E os plebeus vão começar a se converter em massa e vão deixar de adorar o imperador como ser divino. É esse que vai ser o problema. Os cristãos vão ser perseguidos. Fechou? Fechou? Tranquilo? Cristianismo, religião é uma coisa pessoal. Tem gente que acredita e não acredita. Tem gente que é budista, tem gente que é cristão, tem gente que é ateu. O negócio é respeitar.
só respeita a religião do próximo, ok? Fechou? Tranquilo, hein? Então vamos lá. Quem pode ler a 7 pra gente? Facinho, enunciado. 7. Vai, Arthur. Arthur só leu a primeira. Vai lá. Calma, já leu 2. No ano de 313 foi publicado o Edito de que concedeu liberdade de culto em todo o Império. No ano de 380 foi publicado o Edito de Tessalônica, que proibiu crenças e práticas politeístas de terminar o cristianismo como religião oficial. A respeito desse contexto, é a afirmação correta. Qual que você marcou? Eu marquei a letra A. Marcou a letra A? Meus parabéns, Arthur. Está correto. Nesse período, aumentou a quantidade de adeptos ao cristianismo entre a população romana e as práticas politeístas entraram em declínio. O cristianismo vai virar religião oficial. É a letra A? Muito bom. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Pode passar para 8? A divisão do Império Romano? Então vamos lá. Cauã, lê para a gente a 8, fazendo favor. Observe o mapa a seguir. De acordo com o mapa e seus conhecimentos, relacione a primeira coluna com a segunda. A. Império Romano do Ocidente. B. Império Romano do Oriente. Abrangia territórios como a Gália e Lusitânia. Contou com grandes e prósperas cidades como Alexandria e Constantinopla. Fazia fronteira com o Império Persa, rival, e os romanos. Nesse território que ocorreram migrações de cidades para o campo, teve seu fim no século V, durou 1000 anos. Como é que ficou essa sequência? Fala pra gente, Cauã. Não fez? Então vamos lá. A sequência correta foi que Arthur, o pessoal colocou aí. Fica A, B, B, A, B. A, B, B, A, B. Galera, só para refletir. O Império Romano era tão importante que o Ocidente é dominado pelos bárbaros. Ravenna é conquistada pelos Hérolas. Mas o Oriente, essa parte marrom, vai continuar mais 1000 anos com outro nome, Império Bizantino. Então quer dizer que o Império Romano não acabou em 476, acabou o Ocidente. O Oriente vai continuar mais 1000 anos. Quando é que vai ser dominado? 1476, quando foi invadido Constantinopla pelos árabes. Ok? Dúvidas? Finalizamos a apostila velha, acabou. Agora eu vou falar da trilha. É o seguinte, quem já viu o planejamento, viu que eu coloquei lá a correção de hoje, coloquei a trilha sendo liberada agora, depois dessa aula, e a trilha é só do capítulo 8, sexto ano, para tudo. A trilha vale 6 pontos. São 6 questões para marcar lá, cada um valendo 1 ponto, ok? Tem questão de falso e verdadeiro, tem questão de marcar X, mas tem questão que tem mais de uma opção correta, que você tem a letra lá A, B, C, D e E, e o enunciado pede para que você marque as corretas. Então quer dizer que pode ter mais de uma, pode ter 2, 3 corretas, ok? Galera, leia o enunciado com atenção, não deixe para fazer para a última hora, já mandei lá as orientações, é só sobre o capítulo 8, aproveite porque sexta-feira, antes da nossa aula, vai encerrar o prazo e nós vamos fazer correção na sexta-feira, ok? Da trilha junto, das questões. E depois, se der tempo, nós vamos começar o capítulo 9, que é a cultura romana, que já é a apostila nova, ok? É a apostila 3, capítulo 9. Nós vamos fazer a correção da trilha e depois nós vamos começar a apostila nova, que é a cultura. Tranquilo? Galera, é para fazer, avisa todo mundo. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado da aula, hein? Dúvidas? Pode perguntar. Lê com atenção, enunciado. Lê com atenção. Dúvidas? Tchau, tchau. Para quem está aí, saindo. Tchau, não sabia que você falava francês, não. Tchau, professor.